Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Felipe Massa, que está nos tribunais pelo título de 2008 do Mundial de Fórmula 1. E assim, né, tá tomando proporções que eu não imaginava, né? Ele, há 2 semanas atrás, foi vetado de estar ali no paddock do Grande Prêmio da Itália, em Monza, né? Enquanto o Briatore tem autorização para isso, isso que é o lado irônico, né? A Fórmula 1, a própria categoria vetou a entrada dele lá. E assim, agora teve a declaração do Bernie Eccleston falando que o Massa e os advogados só estão interessados em dinheiro. Bernie Eccleston falando isso, dá para acreditar? E a questão é, a gente está vendo uma situação em que o que ele tem a ganhar com isso? Será que vale a pena tudo isso que o Massa está fazendo, né? E assim, eu entendo a frustração dele. Quem não estaria frustrado numa situação dessa? Foi o ano perfeito para ser campeão, tinha um excelente carro, que era o F2008 que a Ferrari fez, ele tinha uma situação que ele conseguia bater de frente com o companheiro de equipe, o Massa vivia o auge da carreira dele, na toa ele estava conseguindo superar o Kimi Raikkonen, que é um excelentíssimo piloto, campeão mundial, né? E assim, o rival dele na luta pelo título era os carros da McLaren e durante algum momento da temporada o Robert Kubica, né, que a BMW fez um grande carro aquele ano, só que a BMW tomou aquela decisão de não vamos desenvolver o carro de 2008 porque em 2009 vem mudança de regulamento, vamos dar o pulo do gato, né, e deram o pulo para trás, né, porque o carro saiu de um dos melhores do grid para um dos piores, né, mas a questão é, o Massa, ele estava naquela disputa pelo título e perdeu por um ponto no final, aquela velha história do Grande Prêmio do Brasil, passou o Glock, né, aquela história de o Massa cruzou a linha de chegada como campeão, mas o Glock não aguentou com pneus de pista seca na chuva, não conseguiu suportar ali o tempo suficiente para cruzar a linha de chegada à frente do Lewis Hamilton. Então assim, foi dolorido, foi a única chance que o Brasil teve de ser campeão mundial pós 1991, o terceiro título do Senna, porque convenhamos, 92 as Williams estavam muito à frente, né? E vale lembrar até que o Schumacher com a Benetton terminou à frente do Senna. 93 foi um ano espetacular do Senna, mas não tinha como bater de frente com o Prost naquela Williams também, né? E assim, em 94 ele morreu, né? E de 95 até 2000, o maior brasileiro até, podemos colocar até 2005 foi o Barrichello, né? E assim, o Barrichello teve ali seus vice-campeonatos em 2002, 2004, mas estava muito atrás do Schumacher. Em 2002, quer dizer, o Schumacher foi campeão com 6 corridas de antecedência, até hoje é recorde na Fórmula 1. Em 2004, né, o Schumacher foi campeão com 4 corridas de antecedência e ganhou só naquele ano 13 corridas, né? O Barrichello na carreira toda dele ganhou 11. Então, não houve disputa pelo título, apesar dos vice-campeonatos do Barrichello ali. E o Massa teve a chance de ouro ali, como eu disse, 2008, a concorrente era uma McLaren que tinha um Kovalainen que não estava no ano de estreia na equipe, não estava pilotando bem, e assim, teve seus momentos, não vou julgar o Kovalainen como se fosse só um fracasso por lá. E o Hamilton, que era obviamente o jovem talento, todo mundo via ele como o futuro gênio da Fórmula 1 que viria a se tornar, mas cometia um monte de bobagem, por isso havia a janela e a oportunidade para lutar pelo título, como aconteceu, e por um ponto não conquistou o título, e aí vem a questão do Grande Prêmio de Singapura de 2008, porque houve um esquema de manipulação de resultados, patrocinado por Flávio Briatore e a Renault, né? Porque eles, por causa de um incidente que houve na Alemanha naquele ano, né? Que o Timo Glock, ele bateu, acho que na volta 39 das 67 voltas daquela corrida, né? O Nelsinho Piquet tinha cometido um erro, aí ele parou, tava quase uma volta atrás, aí colocou o combustível até para ir até o final, né? Só que na época existe uma regra, né? O safety car entrou tipo Indy, né? Você tem que dar 2 voltas atrás do safety car antes dos boxes abrirem. Se você entrar com um box fechado, você é obrigado a pagar um stop and go de 10 segundos. O que é isso, né? Na época você tinha as punições, eram muito melhores que as de hoje, você coloca só tempo extra. Era assim, drive-thru, passa direto pelos boxes sem parar. Stop and go, você passa pelo box, para no seu lugar de troca de pneus e fica 10 segundos lá e sai. Não pode trocar pneus, não pode reabastecer, nada disso. Eu achava essas punições muito melhores, porque elas puniam de verdade, né? E assim, o Nelsinho acabou nesse golpe de sorte, saindo lá das últimas posições para uma quase vitória, né? Ele acabou na 2ª posição, né? E assim, aconteceu que o Briatore teve a brilhante ideia de, vou fazer o Nelsinho bater de propósito, acho que na volta 14 ou 15, o Alonso para na 13, né? E aí aquela história, já colocou combustível suficiente para ir longe, né? E só fazer mais uma parada, né? Até isso era pensado, né? Ele bateu naquela volta porque todo mundo que fosse parar ainda teria que fazer mais uma parada, né? Tudo isso foi planejado, a curva, o local, é um esquema de manipulação de resultados. E naquela corrida, o Hamilton, que estava na 2ª posição antes dos incidentes, terminaria em 3º, atrás do Fernando Alonso e do Nico Rosberg, que foi inclusive um dos caras que parou com o box fechado,
quase estragou a estratégia da Renault, que ele andou tão mais rápido lá na frente que o pessoal ainda trancado pelo trânsito ali, acabou quase uma parada e o Stoll pegou atrás do Rosberg, mas ele acabou chegando na segunda posição, né? Mas fato é que assim, a gente teve essa questão do esquema de manipulação, o Massa que estava liderando, né, a corrida, na hora do box lá teve a mangueira de combustível, ficou presa no carro e ele saiu com a mangueira ali e no final das contas caiu lá para as últimas posições e não conseguiu se recuperar. Não havia asa móvel na época, então é aquela história toda, né? A gente já sabe tudo o que aconteceu por lá, né? E assim, né? O Hamilton chegando na terceira posição conquistou 6 pontos e ele foi campeão por 1, né? Então, essa é a luta do Felipe Massa. Anular essa corrida, né? Até hoje ela não é anulada. Até me chama a atenção, até hoje Fernando Alonso é vencedor do Grande Prêmio de Singapura de 2008 e até hoje a corrida de, eu diria, mais atrás do grid para vencer. Isso ainda tá nas estatísticas dele. Volta e meia a Fórmula 1 fala, né? Qual é a posição mais atrás que o piloto saiu para vencer entre os atuais do grid? Aí aparece lá do Alonso, que se não me engano a 14ª posição, que é onde ele saiu para vencer o Grande Prêmio de Singapura. Mas a questão é, a gente tem aí uma situação em que tudo que está gerando para o Massa até agora é desgaste e assim, qual as chances de mudarem o resultado de um campeão mundial basicamente 15 anos depois do que aconteceu? Porque assim, o Singapore Gate, esse escândalo, né, de manipulação de resultados, foi revelado pelo Reginaldo Leme durante a transmissão do Grande Prêmio da Bélgica de 2009. Então, já faz 14 anos que o Reginaldo Leme revelou ao mundo isso. Era para ter ido naquele momento, faria total sentido, entende? Um ano depois você pensa, cara, essa corrida teve um escândalo de manipulação de resultados. Lá podia respingar muita coisa, né? Já podia ser revelado pro Charlie White, ó, eu sabia, né? Porque tinha tudo pra fazer ali, ainda tinha, acho que o Max Mosley ainda era vivo, o Charlie White ainda era vivo, entende? Era o momento certo, né? Ele esperou 15 anos para tomar a decisão por causa de uma declaração do Bernie Ecclestone, né? De que ele já sabia desde 2008 do escândalo, né? Que é uma cretinice e agora ele tá tentando tirar o corpo fora, né? Tá até tentando desvincular. Acho que o Hamilton devia até os tribunais por 2021, né? É inacreditável a proporção que as coisas estão tomando e de fato tomou, acho que um tamanho muito maior. Eu sempre achei que isso seria fogo de palha, mas não, levou realmente proporções maiores, está repercutindo na imprensa internacional. Mas é aquela história, né? Tipo, 15 anos depois, cara, 15 anos, né? Tipo, cara, faz muito tempo isso. Eu sinto saudade daqueles carros de 2008 da Fórmula 1. Eu sempre no Twitter faço questão de lembrar quanto eu amo aqueles carros, como eles acham eles lindos, né? Eu sinto saudade daquela Fórmula 1, né? Tipo, acho que era bem mais dinâmica e interessante do que é hoje em dia. Eu acho que mudaria algumas coisas. Eu não sou uma pessoa fã do reabastecimento no contexto da Fórmula 1, né? A regra dos pneus eu acho que poderia dar uma mudada também. Mas é aquela história, né? Eu acho que assim, aquela Fórmula 1 tinha mais cara, né, de Fórmula 1 do que hoje, né? Com tantas restrições, com tanta encheção de saco, com tanta burocracia, né? Mas é aquela história, são 15 anos, né? Faz tanto tempo, né? Demorou demais para tomar a decisão, terminou a carreira dele inteira ali na Fórmula 1, né? Tudo isso. Eu sei que na época lá, que 2009, quando houve o acidente, quando houve a declaração do Reginaldo Leme, o Massa estava em um hospital, né? A gente sabe disso, né? Teve aquela molada, né? Tudo isso, mas o quanto antes, né? Eu acho que assim que ele tivesse se tornado público e pudesse entrar com uma ação, ele deveria ter feito isso, né? Porque agora é 2023, né? Tipo, voltar tão atrás no tempo, né? Eu acho difícil da categoria fazer isso. E o fato da categoria ter vetado a entrada dele, né, no paddock, e o Briatore não, né? Olha que coisa, né? Cara, isso já me disse que a Fórmula 1 não vai fazer isso, né? E não sei se o Tribunal Arbitrário do Esporte vai também fazer alguma decisão em favor do Massa de dar a ele o título de 2008. Por mais que eu acho que ele mereça. Eu acho que ele foi o melhor piloto daquele ano, não é o piloto que mais ganhou corridas, né? Ele ganhou acho que 6 corridas contra 5 do Lewis Hamilton. Foi uma temporada magnífica do Felipe Massa. Ele superou o Kimi Raikkonen no mesmo carro. Isso não é pouca coisa, né? Óbvio que também não é a coisa mais incrível que alguém já fez na Fórmula 1, evidentemente, mas ele pilotou como um campeão mundial naquela temporada, mostrou essa personalidade, mas é aquela história, né? Tipo, tarde demais, né? Tipo, não é... É aquela história, se fosse 2009, eu estaria para compreender completamente que estaria muita gente embarcando junto com ele para falar assim, olha, dá certo, você tem que lutar por isso, foi uma manipulação de resultados, mas é assim, a gente sabe disso tanto tempo, né? Aí vinha agora, né? É por isso que eu fico com o pé atrás, não sei o quanto que ele ganha com isso. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.